Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o anticristo, sua natureza. Muito se tem falado sobre o anticristo nos últimos tempos, principalmente na internet, e alguns se arriscam até mesmo a tentar identificar entre as personalidades do mundo atual quem seria essa pessoa ou esse personagem. Mas qual é a sua natureza? Será ele um político? Ou ele será um militar? Ou será ainda que ele será um líder religioso? Neste vídeo, vamos responder a todas estas questões. Mas antes disso, eu vou pedir que você se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para que o YouTube te avise assim que eu publicar o próximo vídeo. Tá certo? Então vamos ao vídeo. Sempre que há uma catástrofe, uma tragédia de grandes proporções ou uma crise mundial, o tema sobre o anticristo volta com muita força. E agora, quando nós estamos sofrendo uma pandemia, uma crise mundial de saúde, que causou milhares de mortes e ainda está causando, infelizmente, e ainda por cima tem causado uma grande recessão, uma grande crise mundial, com empresas fechadas e milhões de empregos perdidos, muitos voltam suas atenções para os sinais do fim dos tempos. Temos visto na internet muitos vídeos a respeito do anticristo. E muitos dizem que esse que será o último imperador mundial será um político europeu. É interessante isso. Tem gente que diz que ele será um político e um político da Europa. Chegam até mesmo a dizer que seria Emmanuel Macron, o atual presidente da França. Mas o que a Bíblia fala sobre a natureza do anticristo? Será ele um político, um militar ou um personagem da esfera religiosa? O termo anticristo aparece 5 vezes na Bíblia, no Novo Testamento, e aparecem nas cartas de João. Em 1 João aparece 4 vezes e em 2 João 1 vez. E eu quero ler um versículo da primeira carta de João, capítulo 2, verso 18, que diz assim: Filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Por esse texto, nós vemos que muitos anticristos têm se levantado. Desde Nero, por exemplo, o imperador romano da antiguidade, que pôs fogo em Roma e culpou os cristãos por isso, e depois ele mandou matá-los de forma brutal, pendurando-os em postes e queimando-os para iluminar ou alumiar as ruas da cidade eterna. Outros mencionam Domiciano, que foi um dos 12 Césares, Ele foi um grande perseguidor também dos cristãos. E há quem diga também que foi justamente no tempo dele, no império dele, que o apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos, exatamente onde ele recebeu as visões do livro do Apocalipse. Nos dias atuais, desde o século passado, muitos outros anticristos têm se levantado, tais como Stalin, o ditador comunista russo, que matou 20 milhões de pessoas. Ele foi um homem terrível, um ditador brutal. Também Mao Tse-tung, outro terrível ditador comunista, que teria causado a morte de mais de 50 milhões de chineses nas suas revoluções, principalmente na chamada Revolução Cultural. Outro ainda foi Hitler, o ditador alemão, que causou a Segunda Grande Guerra Mundial, e em que morreram 55 milhões de pessoas ao redor do mundo. E ele mesmo mandou exterminar 6 milhões de judeus e também pessoas de várias outras etnias e classes sociais em campos de concentração da Polônia e da própria Alemanha. Enfim, muitos anticristos têm se levantado sobre a terra. Isso nos indica que o termo anticristo não é um título propriamente. Não é um título, mas é a natureza desses personagens ou desses anticristos, a natureza desses ditadores terríveis e perseguidores terríveis também.
significa que eles foram ditadores, principalmente perseguidores de judeus e de cristãos. E como diz a Escritura, todos eles foram mentirosos e enganadores, pois negaram que Jesus era e é o Cristo, o ungido de Deus, ou que ele veio em carne. Esses personagens encarnaram aquilo que a palavra de Deus chama de espírito do anticristo, que havia de vir e que já presentemente está no mundo, aliás, desde o primeiro século da era cristã, ou seja, desde o início da igreja primitiva. Veja, por exemplo, esta outra escritura de 1 João 4, verso 3, que diz assim: E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Portanto, o grande e último imperador mundial, que fará com que sejam marcados, todas as pessoas do mundo sejam marcados com a marca ou o número da besta, o 666, que perseguirá a igreja de Cristo nos últimos dias e que enganará Israel, conforme está escrito em Daniel, capítulo 9, verso 27, onde diz que ele fará aliança com Israel e na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio depois, romperá com essa aliança de paz, passando a perseguir implacavelmente os israelitas. Pois bem, esse último imperador mundial será o verdadeiro anticristo, porque a sua natureza é ser contrário a Cristo. Porque é isso que significa esse prefixo anti. Anticristo significa ter a natureza contrária a Cristo ou ser contra Cristo. Por isso podemos afirmar que o anticristo não será um político ou um militar, e nem tem como ser, mas alguém que atua na esfera da religião. Se ele é contra Cristo, então ele atua na esfera da religião, pois Cristo veio, em sua primeira vinda, na esfera religiosa. E se ele atua na área da religião, ele não está firmado na verdade de Deus. Então ele é, como diz o apóstolo João, mentiroso e enganador, querendo ser parecido com Cristo, mas negando-lhe com suas palavras e suas ações. Portanto, o anticristo jamais, eu penso, será um político propriamente, como Emmanuel Macron ou qualquer outro político da atualidade. E nem poderá ser um militar também, porque ele não milita na esfera das guerras convencionais. Mas ele será um líder religioso que lidera e engana as populações do mundo inteiro, afastando-as do conteúdo e das verdades das Escrituras Sagradas. Este líder religioso, segundo o Apocalipse, aparecerá um pouco antes do fim dos tempos e promoverá o crime e a impiedade e, por fim, será vencido por Cristo. Ele é, na verdade, o joio por excelência, parecendo o trigo, sendo, na verdade, um enganador, uma fraude, alguém que parece o cordeiro, mas fala como o dragão. A Bíblia fala bastante sobre ele e lhe dá pelo menos 6 títulos: o pequeno chifre, o iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição, a segunda besta e o falso profeta. Então, encerrando este vídeo, será que esse personagem já está vivo? Será que podemos identificá-lo? Eu penso que é possível que ele já esteja vivo nos dias atuais. E não tenho dúvidas de que já podemos identificá-lo. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha, dá o teu gostei, para que o YouTube envie para outras pessoas também. E compartilha com os teus amigos. Ajude a divulgar o canal. E que Deus te abençoe e até o próximo.